acabou a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu com aquele miolo ali, que hoje a gente chama de Oriente Médio, que pertencia ao Império Otomano? Os países começaram agora a dominar aquela região. Então, olha o que aconteceu. Olha o novo mapa. A República Independente da Turquia, tá vendo aí, ó, República Independente da Turquia. Essa é a parte que foi inaugurada em 1922 a partir da Ataturk. O resto tudo fazia parte do Império Otomano, mas deixou de fazer. Então, por exemplo, a parte que hoje é da Síria e o ficou chamado de Mandato da Síria, mas pertencia ao mandato britânico. A parte que hoje é o Líbano ficou no mandato francês. A parte que hoje é o Irã ficou também na mão dos britânicos. A Arábia Saudita ficou mais ou menos independente, depois eles acabaram dando a Arábia Saudita para famílias de sheiks. Então, quando você vê os Emirados Árabes, são países que foram dados para famílias. O Catar, Emirados Árabes, o Iêmen, tá certo? São países que agora deram de presente para uma família. E havia um interesse muito grande da Europa nessa região, porque eles sabiam que aí havia uma coisa preciosíssima chamada petróleo. Então, alguns desses países depois se viram até enganados pela Europa, porque viram que os britânicos estavam ali, mas fincando bandeira. Então, eles agora começaram a brigar com a Inglaterra para ter a sua independência, e a Inglaterra também já não estava lá tão bem das pernas, daqui a pouquinho já haveria a Segunda Guerra Mundial, e a Europa começou então a deixar aqueles países independentes, ficou apenas com o mandato da Palestina ali, tudo pertencente ao Reino Unido. Eles estão respondendo isso, está clara a aula, bem? Então, ótimo. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, tinha um pedaço de terra ali que ainda estava na mão do mandato britânico, brigando com um outro pedaço de terra que eles deram para uma família árabe que brigou lá entre os parentes. Lembra que eu falei com vocês que a Arábia Saudita eles deram para as famílias árabes ali? Olha, fica para vocês aqui, fica aqui. Aí, uns primos que brigaram lá ficaram sem território. Eram os Hushemitas, que se diziam até descendentes diretos de Maomé. Aí, para não haver briga, a Inglaterra, junto com a França, falou assim, faz o seguinte, vem para cá, não briga com eles não, a gente dá um pedaço de terra para vocês. Esse pedaço de terra que foi dado para eles virou o reino da Jordânia, que é um país vizinho a Israel. E a Jordânia ficou controlando até ali perto de Jerusalém. Jerusalém ficou dividida em Jerusalém Oriental e Ocidental. E a outra parte de Jerusalém Ocidental até o Mediterrâneo ficou na mão da Inglaterra. Não havia nada de Palestina aí, viu? Da Inglaterra. Esse nome Síria-Palestina era dado para uma região que envolvia até a Síria, nome que vem desde a época de Adriano dos romanos. Aí, em 1948, termina a Segunda Guerra Mundial, você tem 47, 48, a luta pela criação do Estado de Israel. Aí, quando o Estado de Israel é formado, com toda aquela luta de Palestina e Israel, que isso é uma história para eu contar num outro momento, não vai dar tempo de eu contar isso aqui hoje, é muito longo, aí você tem um grande problema na região. Por quê? Muitos dos países que se tornaram independentes agora tinham uma administração muçulmana. E esses países formaram aquilo que é conhecido como a Liga Árabe Unida, porque eles tentaram, depois da queda do Império Otomano, fazer um novo império da Liga Árabe Unida. Lembra que eu falei com vocês, vou até voltar para mim aqui, que esse era o grande sonho de Maomé, criar um império muçulmano imbatível? A única razão pela qual os muçulmanos nunca conseguiram ter um império imbatível, bom, quase chegaram lá nos otomanos, né, que ficaram 500 anos no poder, mas é porque eles brigam entre eles. Só de falar de sunita e xiita já tem uma briga implacável. É mais fácil você juntar um pessoal da direita e da esquerda numa discussão normal aqui do que juntar xiita e sunita. Eles só se juntam quando é pro ódio contra Israel, como o Irã que juntou com o Hamas. Mas se eles conseguissem vencer Israel, certamente que já haveria, o próprio Irã ia querer arrebentar com o Hamas, porque eles são inimigos mortais, não é pouco inimigo, não é muito inimigo. Muito inimigo, não é pouco não.
Eles se odeiam. E eles brigam entre eles. Um outro problema da Liga Árabe Unida, que eles não conseguiram se juntar, é que nem todos os países chamados árabes eram de origem árabe. Por exemplo, os egípcios não são árabes. A etnia deles é outra. Eles se tornaram uma nação chamada árabe porque eles adotaram o árabe como sua língua no lugar do copta. Por isso são chamados países árabes. Mas, a rigor, eles são outra etnia. Você está percebendo? Alguns países da África ali também, Marrocos, são outra etnia. Eles não são de sangue árabe. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o que significa árabe e tudo mais. Os próprios... O Irã, por exemplo, o Irã não é um país árabe. Tanto é que o Irã não fala árabe. Ele fala persa. A Turquia também não é árabe, é turco-otomano. Mas mesmo não sendo a Turquia árabe, ela adota o islamismo. O Irã não é árabe, mas adota o islamismo. Percebeu? O Egito adota o islamismo. Então, como todos eles adotaram o islamismo, se tornam, de certa forma, povos islâmicos. Mas é bom deixar bem claro, até eu coloquei isso aqui na legenda, olha. Nem todos os povos que se dizem árabes são realmente de etnia árabe, nem todos são muçulmanos. Tem cristãos também morando aí, mas a maioria é árabe. Agora eu quero mostrar esse mapa para você ver qual que era a dificuldade de Israel. Israel é aquela bolinha amarela lá em cima. Ó. Tá vendo? E ainda dividido com os palestinos. Que ali tem a faixa de Gaza e tem a Cisjordânia. E o resto amarelo é Israel. Olha o tamanho de Israel para sobreviver a todo esse contingente de países muçulmanos que não reconhecem, muitos deles, o Estado de Israel. Parece que uns 3 ou 4 só que Israel tem relações diplomáticas. Tem relações diplomáticas com o Egito, tem relações diplomáticas com a Jordânia, mas não tem, por exemplo, com a Síria, com o Líbano. Israel não tem relações diplomáticas com o Irã, e vários outros países aí. Os Houthis, por exemplo, que querem destruir Israel lá, não reconhecem Israel como um Estado legítimo.